Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Eu até queria que você repetisse comigo: Senhor, a quem iríamos nós? Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Quanto a nós, cremos e conhecemos e conhecemos que Tu és o Santo de Deus. que Tu és o Santo de Deus. Então eu quero já dizer para você que esta expressão, cremos e conhecemos, ela se fortalece, porque nós sabemos bem o que é crer. Nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Somente que Pedro colocou cremos e conhecemos. Mas por que isso? E por que é que o Espírito Santo quis registrar no Evangelho também essa outra palavra, cremos e conhecemos? Aliás, em outras traduções a gente costuma ler cremos e sabemos, mas na verdade o termo que Pedro usou foi cremos e conhecemos que Tu és o Santo de Deus. Por que esse conhecemos? Porque o oriental, o judeu especialmente, o conhecimento dele não era um conhecimento apenas intelectual, não. O conhecimento dele era um conhecimento experimental. Ele tinha experimentado aquilo, igualzinho a criança que para conhecer as coisas leva a coisa à boca. A criança faz assim, ela leva a coisa à boca. Se a coisa está fixa, a criança vai com a boquinha dela para experimentar aquela coisa. Parece que ela quer até mesmo experimentar o sabor daquilo. É isso que está dizendo. Quanto a nós, cremos e já experimentamos. Experimentamos, Senhor, na prática, experimentamos na nossa vida, disse Pedro. Não era apenas uma questão de conhecimento, não foi uma filosofia, não. Nós cremos sim, mas nós cremos porque nós também já experimentamos que Tu és o Santo de Deus. E foi por isso que Pedro não foi e os outros não foram com ele, porque você viu a situação. Jesus perdeu discípulos. Até o Evangelho começou assim, e eu gostaria muito que você acompanhasse comigo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60. Até para guardar é fácil. João 6, 60. O que diz o versículo 60? Depois de o terem ouvido, muitos dos seus discípulos começaram a dizer: esta palavra é dura, quem pode escutá-lo? E vai dizer depois, no versículo 66, a partir deste momento, muitos dos seus discípulos se retiraram e deixaram de andar com ele. E essa expressão, deixaram de andar com ele, queria dizer deixaram de segui-lo, deixaram de ser discípulos, não eram mais discípulos, se negaram a ser discípulos. Por quê? Porque Jesus lhes havia falado da Eucaristia. Foi por isso que você vem acompanhando nesses dias o Evangelho. Foi uma sequência. Ontem, inclusive, na missa de ontem, nós trouxemos o trecho mais importante. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo desde o versículo 51. Foi isso que Jesus disse. E foi isso que fez com que até mesmo discípulos de Jesus, eu quero distinguir bem, veja, havia um povo que se encontrava com Jesus em certos momentos. Jesus estava lá, Jesus passava, Jesus pregava, Jesus operava milagres, e havia pessoas ali que escutavam, que vinham. Eram pessoas que
passavam, se encontravam com Jesus no momento. Não eram esses. Havia gente que acompanhava Jesus bem de perto, tanto lá na região da Galileia, como também em Jerusalém, onde Jesus era mais hostilizado. Havia aqueles que acompanhavam Jesus, que tinham um gosto de ouvir Jesus. Sempre que Jesus estava, lá estavam eles. Sempre que eles sabiam que Jesus tinha chegado naquela região, lá estavam eles para ouvir Jesus, para ver as maravilhas de Jesus. Eram pessoas frequentes. Eram pessoas frequentes. Conheciam Jesus, acreditavam em Jesus, acompanhavam Jesus. Veja, não eram esses. Além desses, que eram próximos a Jesus, havia os discípulos. Discípulo, portanto, que deixou a própria casa, que deixou naquele tempo a própria família, os próprios afazeres, e estava acompanhando Jesus. Onde Jesus ia, os seus discípulos estavam com ele. Não eram só os apóstolos, porque você conhece muito bem a sequência do Evangelho. Entre os discípulos, 70, se fala em 70, se fala em 72, e esses 70 e 72, quer dizer, era por volta de 70. Era por volta de 70. Dentre eles, Jesus tirou os seus apóstolos. Não eram esses 70, 72 e mais os 12 apóstolos. E Jesus tinha um ensinamento especial para eles. Você viu que muitas vezes, depois das grandes pregações, depois das grandes jornadas de milagres, Jesus ficava só com os seus discípulos. E aí lhes explicava mais profundamente. Daí eles perguntavam, daí o próprio Jesus os questionava para ver se eles haviam acolhido, se eles haviam entendido. Jesus tinha um trato especial com os seus discípulos. Ele estava formando discípulos, que não era a multidão, que não eram os próximos, que eram muito mais, que eram os discípulos. Gente que deixou a própria casa, gente que deixou a própria família para seguir Jesus. Eram as sementes que Jesus tinha nas mãos para semear o seu reino. Eles é que continuariam a missão de Jesus depois da sua ressurreição. Portanto, gente escolhida como semente, e gente que Jesus estava preparando como semente para lançá-las à terra. E fiz questão de dizer tudo isso para você entender bem que foi destes discípulos que Jesus perdeu e não voltou atrás. Jesus não saiu correndo atrás deles. Ele: vem cá, gente, vem cá, porque eu vou explicar. Vocês me entenderam bem. Porque, claro, se fosse apenas questão deles não terem entendido bem o que Jesus queria dizer, Jesus teria feito isso. Ele não ia perder discípulos. Depois de formá-los durante longo tempo, ele não ia perdê-los assim simplesmente. Porque Jesus aceitou até mesmo perder discípulos, porque ele não podia voltar atrás naquilo que ele havia dito, ensinado, e tinha causado justamente um grande questionamento na cabeça de muitos. Alguns mesmos descreram, mas Jesus não voltou atrás. E o que é que foi que Jesus lhes disse? Então acompanhem comigo agora, desde o versículo 51. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para a eternidade. E o pão que eu darei é a minha carne dada para que o mundo tenha a vida. Daí Jesus entra direto dizendo: e o pão que eu darei é a minha carne para que o mundo tenha a vida. Jesus já está dizendo que não é simplesmente ele, que não é simplesmente a pessoa dele, muito menos não é apenas a doutrina dele. Não, ele está dizendo: e o pão que eu darei é a minha carne para que o mundo tenha a vida. 52. Ouvindo isso, os judeus se puseram a discutir violentamente entre si: como é que este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Gente, os judeus entenderam ao pé da letra.
porque era para entender ao pé da letra. Se não fosse para entender ao pé da letra, Jesus teria explicado. Não, gente, vem cá, eu vou explicar. Mas não, os judeus entenderam do jeito que Jesus queria que eles entendessem. Por isso que começaram a discutir entre si, e discutir violentamente. E veja, Jesus não voltou atrás, pelo contrário, ele foi em frente. Versículo 53, Jesus lhes disse: então, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne, e ele especifica, deixa eu dizer, ele até provoca. Você vai observar quantas vezes Jesus diz carne para comer, sangue para beber. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come a minha carne, mais uma vez, come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. Aqui Jesus vai explicar bem, a minha carne é verdadeira comida, e verdadeira quer dizer verdadeira, não quer dizer outra coisa. Se ele usou esse adjetivo, a minha carne é verdadeira comida, é porque ele está dizendo que é verdadeira comida, não é imitação, não é símbolo. Não, a minha carne é verdadeira comida. E quando ele diz que é comida, é para comer. Quando ele diz que o seu sangue é verdadeira bebida, é porque é sangue e é para beber. Como está aí no texto. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come, mais uma vez, veja a insistência, a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. E como ele disse lá em cima, e por causa disso eu o ressuscitarei no último dia. Isso causou espanto, até mesmo nos discípulos. É por isso que começa lá o versículo 60. Depois de o terem ouvido, muitos dos seus discípulos, não era na multidão, muitos dos seus discípulos começaram a dizer: essa palavra é dura, quem pode escutá-lo? Comer carne, comer a carne dele, beber sangue, beber o sangue dele. Jesus é sempre assim, ele anuncia, e ele não pode explicar tudo naquele momento, não pode, eles nem teriam capacidade de entender. Mas ele precisa que aquilo que ele já revelou, aquilo que ele acabou de falar, eles creiam. Lindo. Aqueles que acreditaram, aqueles que abriram o coração, mesmo sendo duro para a própria cabeça, mas por causa de Jesus acreditaram na palavra dele, mesmo não entendendo, porque não dava para entender. Como é que podia ser aquilo? Aqueles que acreditaram, depois viram a realização. Na última ceia, quando Jesus pega pão e diz: isto é o meu corpo. Jesus pega vinho e diz: este é o cálice do meu sangue. Tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Tomai e bebei todos vós, porque este é o cálice do meu sangue. Daí sim eles uniram. Veja, foi preciso esperar, acreditar e esperar. Foi preciso acreditar e esperar, até que eles pudessem também entender. E felizes aqueles que esperaram, acreditando na palavra de Jesus. Claro, não entendendo, não era possível entender, não tinha como entender, mas acreditaram. Gente, para nós, e neste encontro, isto é importantíssimo. A ciência tem um objeto, a fé tem outro objeto. A ciência tem como objeto aquilo que eu não sei e posso conhecer. Portanto, que eu vou tocar, que eu vou experimentar, que eu vou até mesmo esquartejar aquilo para me aprofundar e conhecer, porque eu sou capaz de entender, embora custe, eu vou conseguir entender. Este é o objeto da ciência. Até me deixa dizer assim, a matéria-prima da ciência é
aquilo que eu posso conhecer, aquilo que eu posso entender. A fé é diametralmente o oposto. É aquilo que eu não sou capaz de entender. Aquilo que mesmo eu fique raciocinando, eu não consigo entender. Se eu pegasse até mesmo um bisturi e dissecasse tudo aquilo com o bisturi do conhecimento, eu dissecasse, eu não vou conseguir entender com a minha inteligência. Mas eu creio. E creio por quê? Creio porque quem falou foi Deus. Creio porque quem falou foi Jesus. A única coisa que eu posso fazer é isto, ver bem se foi Jesus quem falou. E até vocês ouviram hoje cedo o professor Felipe nos trazendo aquela coisa lindíssima, que os próprios racionalistas que quiseram arrasar com a igreja, estudando durante 50 anos os evangelhos, para provar a inautenticidade do evangelho. O que quer dizer inautenticidade do evangelho? Que os evangelhos não eram autênticos, que aquilo era resultado de invenção. Naqueles anos todos, naqueles séculos todos, pessoas e mais pessoas foram inventando, foram acrescentando, foram compondo aquilo. Portanto, aquilo era resultado de pessoas que foram escrevendo e acrescentando. Mas eles foram a fundo investigando. Fizeram um trabalho de investigação. Fizeram. E depois de 50 anos, por que tanto tempo? Porque eles não desistiam, tentando provar que os evangélicos não eram autênticos, que os evangelhos eram objeto, fruto de imaginação, pessoas que inventaram. Eles acabaram constatando e dizendo, não temos como provar que o evangelho não é autêntico, não temos como provar, pelo contrário, só podemos dizer que o evangelho é autêntico, completamente autêntico. E gente, está aqui no coração do evangelho de São João, capítulo 6, é Jesus dizendo, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E esse eu ressuscitarei no último dia, nós não conseguimos ainda entender bem com a nossa cabeça como é que vai ser isso, mas nós acreditamos porque Jesus disse, porque foi Ele quem disse e nós acreditamos. A autoridade vem dele, a autoridade não vem de mim, que faça uma pesquisa que como pesquisador eu vou a fundo, então eu descubro, então eu constato, não. Então eu entendo, não. Ao contrário, eu não consigo. As minhas pesquisas chegam ao ponto que não passam dali, e o meu entendimento chega a um ponto que não vai além. Pelo contrário, como Pedro disse, mas confiando na tua palavra eu lançarei as redes. Senhor, eu não entendo. Senhor, a minha cabeça não é capaz de entender como isto é, como é possível, mas confiando na tua palavra, eu acredito. Você está me entendendo? E é importante que nós recebamos as duas graças. Há muita coisa que nós podemos entender, e Deus quer que nós entendamos, aí é o objeto da ciência. Há muita coisa que nós podemos conhecer, experimentar, nós podemos pesquisar e aprofundar, e o Senhor quer que nós pesquisemos, que nós aprofundemos. É por isso que Ele nos deu inteligência, nos deu capacidade. Mas além disso, que é muito lindo, há todo um campo onde nós não somos capazes de penetrar com a nossa inteligência. É um campo da fé, onde, deixa eu dizer, nós entramos com o coração. Igualzinho Pedro, Senhor, confiando na tua palavra, eu lançarei a rede. Senhor, eu vou investir a minha vida. Sim, eu vou investir a minha vida, eu vou investir a minha inteligência. Eu não sou capaz de entender, nunca entenderei. Mas justamente porque eu não sou capaz de entender, Senhor, eu invisto a minha inteligência acreditando em Ti, porque o Senhor tem autoridade para me dizer. O Senhor tem autoridade para me dizer. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor veio do céu. O Senhor trouxe as coisas do céu, os ensinamentos do céu. Então, Senhor, e confiando na Tua palavra, eu acredito. Tu tens palavras de vida eterna, palavras que vieram lá da vida eterna. Não são apenas palavras humanas, são palavras da vida eterna. Então, por isso, Jesus, eu acredito. Eu confio em Ti e por isso eu acredito.
e porque eu acredito, eu espero. E interessante, assim como aconteceu com a Eucaristia, com muitas coisas práticas da nossa vida, quando nós fazemos assim, naquilo que é objeto da fé, nós simplesmente dobramos a nossa inteligência e acolhemos, acreditamos. Chega a hora em que nós podemos, então, perceber como é, mesmo sem entender tudo, como aconteceu com a Eucaristia. Quando Jesus celebrou a última ceia, eles puderam ver. Não era uma coisa impossível, embora para eles também fosse difícil entender como é que Jesus estava ali naquele pão que ele estava dando, como é que Jesus estava aí naquele cálice de vinho que ele estava dando, Jesus presente e ao mesmo tempo dando-se a eles. Mas eles viram o que é que Jesus queria dizer lá na sinagoga de Cafarnaum. Puderam dizer. Na nossa vida é a mesma coisa. A nossa fé nos leva a esperar, e porque nós esperamos, Deus nos esclarece. Deus nos esclarece. Felizes aqueles que esperam. Felizes aqueles que diante daquilo que não são capazes de entender, já não dizem logo, não acredito, não quero saber. Não, ao contrário, Senhor, eu sou pequenininho, e por isso, porque eu sou pequenininho, eu sou como uma formiguinha, a minha cabeça e a minha inteligência são pequenininhas, Senhor. Eu não sou capaz de entender, mas por tua causa eu acredito. Gente, foi isso. Pena que aqueles discípulos foram muito cheios de si. Não entenderam e por isso largaram Jesus e foram embora. E Jesus teve que passar pela dor de perder discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa sua caminhada, Jesus não te perdeu? Nisso e naquilo que você não entendeu, que você com a sua cabeça não chegou a entender, porque as coisas da fé não se entendem, você não abandonou Jesus, a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, como aqueles discípulos? Você não foi embora descontente? Você não foi embora descontente, largando tudo, deixando tudo para trás? Deixe-me dizer, em coisas práticas, você não entendeu a igreja, as coisas da igreja. E quando eu digo igreja, pessoas de igreja, padres, você não entendeu o padre, você não entendeu aquilo que o padre fez, você não entendeu e não pôde aceitar o que você disse, uma injustiça do padre, talvez tenha sido uma injustiça mesmo. Você não entendeu aquilo, então você foi embora, descontente, revoltado. Você não entendeu aquela atitude que aconteceu lá com aquele padre, lá naquela situação, lá naquele seu grupo, lá com aquele dirigente, lá com aquele coordenador. Você não aceitou, você não concordou com aquele grupo de pessoas que fizeram isso e aquilo, ou que disseram isso e mais aquilo. Você não concordou, você não entendeu, e por causa disso você foi embora. Talvez aquilo que as pessoas da igreja fizeram não dava para entender mesmo. Não dava para aceitar. Aquilo que as pessoas de igreja fizeram, não dava para aceitar, não dava para concordar. Mas só que você abandonou foi Jesus. Foi Jesus que você largou. Foi o ensinamento de Jesus. Deixa eu dizer, foi a igreja de Jesus. Você acabou confundindo pessoas da igreja, porque nós, gente, pessoas na igreja, somos pessoas que passamos. Veja, nos primeiros séculos, havia os cristãos daquele tempo, os cristãos do primeiro século, até o ano 100. Os cristãos do segundo século, do ano 100 até o ano 200. Depois, dos anos 300, dos anos 400. Gerações e gerações foram se sucedendo. Passaram-se 1000 anos. 1000 anos, chegamos ao ano 1000. Gerações e mais gerações de igreja, e passaram todos esses homens, todas essas mulheres, e a igreja permaneceu. Caminhamos mais 500 anos, e depois dos anos 500, 1500, surgiram, por exemplo, os protestantes, a partir de Martinho Lutero. Surgiram os protestantes.
E tanta coisa que estremeceu a igreja por causa das pessoas. As pessoas passaram. Onde é que está Martinho Lutero? Onde estão todos aqueles que naquele tempo se revoltaram contra a igreja? Onde é que estão? Passaram todos eles. A igreja permaneceu. Ela já tinha 1500 anos atrás. Veja, eles não surgiram no primeiro século, nem no quinto século, no ano 500. Não, eles surgiram depois de 1500 anos. Eu acho que é muito rompante o pessoal querer dizer que eles vieram trazer a verdade para a igreja depois de 1500 anos. Eu acho que é muito orgulho, é muita vaidade. Gente, a igreja não é uma coisinha, a igreja não é questão de homens, não. A igreja é um verdadeiro mistério, onde o divino se une ao humano, e aí forma a igreja. A igreja é muito maior do que todos nós, a igreja é muito maior do que todos esses quase 2000 anos, porque estamos no ano 1999, não sei se alguém duvida que já estamos no ano 1999, no mês de abril, 24 de abril. A igreja é muito mais do que esses 1999 anos e todos os que passaram nesse tempo todo. Ela é muito maior do que isso, porque a igreja é humana sim, mas ela é essencialmente divina. Ela tem também uma parte humana, mas ela é divina e por isso que ela permaneceu. Nós homens passamos, homens e mulheres passamos, mas a igreja permanece e graças a Deus que é assim. E é por isso que nós acreditamos na igreja. Embora muitas vezes nos decepcionemos com pessoas de igreja. Por que é que por causa desse ou daquele dirigente você largou a igreja? E você largou Jesus? Eu sei que largar Jesus é muito mais do que largar a igreja. Mas veja, a igreja também é algo de divino, gente. Ela não é apenas humana não, ela é algo de divino. Por isso nós não podemos simplesmente abandonar a igreja, porque eu não entendi, eu não gostei, eu não gosto desse pessoal, esse pessoal da igreja é isso e mais aquilo. E na igreja o pessoal faz desfile de moda, e na igreja o pessoal é tudo fofoqueiro, na igreja o pessoal vive se desentendendo, o pessoal é injusto, o pessoal não acolhe, o pessoal não recebe, o pessoal não perdoa. Todas as pessoas passam, multidões e multidões de pessoas passam, mas a igreja continua. Multidões de pessoas são santas e multidões de pessoas são pecadoras, e a igreja permanece apesar dos pecadores. Muitas e muitas pessoas acertam, mas muitas pessoas erram, e a igreja permanece apesar das pessoas todas que no seio dela erram. E permaneceu, a prova que está aí. A maior prova de que a igreja é divina é que os homens não conseguiram acabar com ela. É mesmo, nós padres não conseguimos acabar com a igreja, os bispos não conseguiram acabar com a igreja, vocês leigos não conseguiram acabar com a igreja. Ela permaneceu apesar de nós, ela permaneceu apesar de nós. Eu sei que crer em Jesus é muito mais do que crer na igreja, mas assim como nós rezamos no creio na igreja una, santa, católica e apostólica, creio na igreja católica. Eu até fiz questão de trazer aqui o livrinho da missa, onde está o creio, porque chega num momento, depois de falar de Jesus Cristo, que creio em Jesus Cristo, seu Filho único, até dizer que Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O creio dos apóstolos. Ele se chama creio dos apóstolos porque ele vem desde o tempo dos apóstolos. Como e quando ele foi composto nós não sabemos, mas nós sabemos que ele vem desde o tempo dos apóstolos. Lá nos anos 100 ainda, vem desde lá. Vem do primeiro século. O creio, que nós até hoje rezamos, diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E deixa eu dizer para você, muitos protestantes, de igrejas clássicas protestantes, como os luteranos, os calvinistas,
Eles têm o creio dos apóstolos, também chamado símbolo dos apóstolos. Eles têm. Conservam, e deixe dizer, quando eles recitam o creio, o símbolo dos apóstolos, eles são obrigados a dizer: creio na Igreja Católica. Porque eles têm o símbolo dos apóstolos, eles conservam o símbolo dos apóstolos, e eles não tiveram coragem de riscar isso: creio na Igreja Católica. Claro que eles dizem, é a igreja universal, é a igreja aberta para todos, é a igreja que não faz diferença de pessoas, até tentando escapar de dizer que é essa igreja católica, que tem muitos ramos, mas cujo tronco é o mesmo. Mas eles são obrigados a dizer: creio na Igreja Católica. Depois continuam na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Por isso nós precisamos dizer, tanto quanto dizemos: creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Tanto quanto nós dizemos isso, tanto quanto nós dizemos creio no Espírito Santo, gente, nós precisamos dizer também com os lábios e com a vida: creio na Igreja Católica. Creio na Igreja Católica. Os homens da igreja passam, os acertos e os erros da igreja passam, mas a igreja permanece. Diga comigo: os homens da igreja passam, mas a igreja, aquela igreja que Jesus chamou, a minha igreja, ela não passa, ela não passará. Senhor, eu creio na igreja, na tua igreja. Os erros e acertos da igreja passam. Sim, todos os acertos, mas também todos os erros da igreja passam. Os erros da igreja passam, mas a igreja permanece, e ela permanecerá. Por isso, Senhor, eu permaneço com a tua igreja. Embora eu saiba que a minha igreja erre, porque ela é composta de homens e mulheres que erram, mas o que permanece, isto sim vai permanecer para sempre. Eu creio nessa igreja santa e pecadora, que teve e tem muitos santos, que teve e teve muitos pecadores, dos quais eu sou o maior. Eu falei por mim, não sei se você vai falar, mas eu estou falando por mim, dos quais eu sou o maior. Então você está assumindo, e diga agora: embora a igreja tenha muitos pecadores, dos quais eu sou o primeiro, a igreja é santa. Apesar do meu pecado, apesar dos nossos pecados, apesar de todos os pecados, de todos os pecadores da igreja, ela é santa. E esse é um mistério maravilhoso. E por isso, Senhor, eu creio na igreja e em tudo aquilo que a igreja tem e conservou em todos esses séculos. Eu creio na Eucaristia, eu creio na Virgem Maria, eu creio, Senhor, aumentai a minha fé. Eu creio no sucessor de Pedro, eu creio em João Paulo II, eu creio na sucessão dos apóstolos, na pessoa dos nossos bispos, entre eles, Senhor, papas e bispos, a santos e pecadores.
mas é a tua igreja, Senhor. E eu creio nesta igreja. Eu creio nesta igreja. Não me deixe, Senhor, descrer da tua igreja, me decepcionar com a tua igreja. Não me deixe, Senhor, abandonar a tua igreja. Não, Senhor. Assim como eu não posso te abandonar, como os discípulos te abandonaram, eu não posso abandonar a tua igreja. Não posso e não quero. Por isso, hoje, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha decisão. Eu não quero abandonar a igreja. Se por algum motivo eu me decepcionar, descrer, abandonar, busca-me de volta, porque hoje eu estou assinando ao pé da página este meu atestado. É uma decisão. Eu não quero deixar a igreja. Não quero deixar a tua igreja, Jesus. Não quero deixar a minha igreja. Está assinado. Reclame de mim se eu for embora. Vá me buscar se eu for embora. Eu preciso que o Senhor me busque. Porque eu creio na igreja. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, são erros de homens, são erros nossos, mas a tua igreja é santa, a tua igreja é depositária da verdade. Eu creio na igreja católica, eu creio na igreja católica, eu creio na igreja católica, e pode confirmar isso aplaudindo. Afirme, aplauda, confirme. Eu creio na igreja católica. E algo mais lindo aconteceu naquela ocasião, porque não somente discípulos largaram Jesus, deixaram Jesus, mas Jesus precisava que eles acreditassem nele, naquilo que ele havia dito a respeito da Eucaristia, mesmo que não entendessem. Jesus precisava que eles acreditassem. Não era objeto de ciência, não era mais objeto de entendimento, era objeto de fé. Era preciso que eles confiassem nele e acreditassem naquilo que ele havia dito. E por que isso, gente? Porque Jesus estava tocando no centro, no cerne da sua igreja. Deixa eu dizer, a Eucaristia é o cerne da igreja. Todo o restante é periferia. O cerne da igreja é a Eucaristia. Até hoje o professor Felipe dizia que todos os planetas e que todos os satélites, também os satélites artificiais que são lançados, eles formam, ele disse que era uma elipse, eu não lembro agora, elipse, né? Que formam uma elipse, que é diferente de um círculo, em redor, e no caso do Sol, em relação aos planetas, ele permanece sempre no foco. Deixa eu dizer, o foco da igreja é a Eucaristia. Todo o resto gira em redor, tudo gira em redor. Nós também giramos em redor. Deixa eu dizer mais, a renovação carismática gira em redor, todos os movimentos lindos que a igreja teve e tem agora no momento, giram, todas as pastorais que a igreja teve e tem agora no momento, giram em torno da Eucaristia. Portanto, era preciso que os seus apóstolos aceitassem. Por isso Jesus chegou, e como o povo diz, ele cutucou o touro com vara curta. Foi o que ele fez. Mas cutucou com vara bem curta. Chegando depois disso, veja bem, versículo 66. A partir desse momento, muitos dos seus discípulos, e muitos quer dizer muitos, não quer dizer poucos, alguns, não, quer dizer muitos. Muitos dos seus discípulos se retiraram e deixaram de andar com ele. Então, veja, foi por causa disso. Então Jesus disse aos 12, que eram os apóstolos: e vós,
não quereis partir? Vocês também não querem ir embora? Veja, Jesus cutucou com vara curtíssima, Jesus cutucou com o próprio dedo. Vocês não querem ir embora também, não? E por que Jesus desafiou assim os seus apóstolos? Porque a Eucaristia era o foco, o centro da igreja que ele estava iniciando. Se eles não aceitassem a Eucaristia, tudo ia se desfazer, o foco ia se perder. Deixa eu me dizer agora, gente, e para sempre, mesmo quando vier o anticristo, e por causa disso ele quiser retirar a Eucaristia, ele proibir a celebração da Eucaristia, ele proibir a permanência da Eucaristia nos nossos sacrários, porque a própria palavra de Deus lá em Daniel fala da cessação do sacrifício, e nós sabemos que a cessação do sacrifício não são os sacrifícios antigos, porque os sacrifícios antigos já cessaram. A própria carta aos Hebreus diz que os sacrifícios da antiga lei cessaram. O sacrifício que vai ser feito cessar pelo anticristo que há de vir é o santo sacrifício da missa, é o santo sacrifício do altar celebrado na Eucaristia. É este sacrifício que vai ser sustado. O anticristo vai proibir. Nós cristãos, nós da igreja, nós católicos, precisamos conservar este tesouro. Precisamos. Porque a igreja vai permanecer intacta até a vinda do Senhor, passando inclusive pelos tempos difíceis, passando inclusive pela tempestade dos tempos do anticristo. Ela vai passar tudo isso por causa da Eucaristia. Nós teremos que celebrar a Eucaristia, gente, na clandestinidade. Teremos que voltar aos tempos das catacumbas. E veja, a firmeza, a têmpera de aguentar os tempos de catacumba não se improvisa. Não vai ser naquele tempo que você vai correr atrás e vai adquirir têmpera, fé, confiança. Você vai ser capaz de arriscar-se por causa da Eucaristia, de você ser morto por estar presente numa Eucaristia. Você não vai ter essa coragem lá na hora, não. Essa têmpera nós adquirimos agora. Esta fé, esta confiança, este amor, este acatamento à Eucaristia como foco da igreja, nós adquirimos agora. Agora, não vai ser naquele tempo, não serão nos tempos difíceis, nos tempos de tempestade, não. É agora que a gente adquire essa têmpera, e eu e você precisamos. Assim como Jesus cutucou os apóstolos com vara curtíssima com o seu próprio dedo, vocês também não querem ir embora? E graças a Deus você viu bem a resposta de Pedro, e eu quero lê-la aqui diretamente na Bíblia, versículo 68. Mas Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. É como se ele dissesse: só tu tens palavras de vida eterna, porque o único que veio lá da vida eterna e está aqui conosco é o Senhor. O Senhor é o Filho de Deus vivo, como ele disse lá em Cesareia de Filipe. O Senhor é o Filho de Deus vivo. Foi o Senhor que veio de lá, foi o Senhor que veio do céu, foi o Senhor que veio do Pai, foi o Senhor que veio da vida eterna. Tu e somente tu tens palavra de vida eterna. Quanto a nós, cremos e conhecemos, e você já entendeu isso porque eu expliquei. Nós cremos sim, mas não apenas nós cremos, nós também já experimentamos que tu és o Santo de Deus. Gente, é esta fé que o Senhor quer nos dar nestes tempos. Esta graça de fé que o Senhor quer dar a nós agora nestes tempos. É essa graça. O Senhor quer nos dar um batismo na fé, porque não vai dar para improvisar. Não pense que quando chegarem os tempos do anticristo você vai conseguir acreditar. Não, você tem que acreditar agora. Quando chegar lá, quando houverem as proibições, quando ele impedir que se realize a Eucaristia, que se conserve a Eucaristia, isso já estará semeado no seu coração, já estará plantado, já terá desabrochado, já terá crescido, já terá criado raízes e cerne no seu coração. Então você aguentará tudo, você não vai afrouxar, não, você não vai desistir, você não vai abandonar Jesus. Você dirá diante de todos que for preciso dizer:
e diante do próprio Senhor: Senhor, a quem iríamos nós? A quem iria eu, Senhor? Tu e somente Tu tens palavras de vida eterna. E eu creio, Jesus, eu creio. Além de crer, eu já experimentei nos anos todos que eu tive para trás. Eu experimentei que Tu és o Santo de Deus, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o bendito de Deus. E eu não posso Te largar, Jesus, nessa hora, mesmo correndo risco por causa de uma Eucaristia, mesmo correndo o risco, indo a uma missa celebrada na clandestinidade. Eu creio em Ti, Senhor, e arrisco a minha vida. Deixa eu dizer, você não vai ter coragem de arriscar a vida por causa de uma Eucaristia se você agora não crê, se você agora não ama. Deixa eu ser muito sincero: tire o seu cavalinho da chuva. Se você hoje não tem amor à Eucaristia, se você não sacrifica as coisas hoje para ir à missa, se você não sacrifica hoje os seus gostos para estar diante do sacrário, para adorar Jesus, se você hoje não é respeitoso diante da Eucaristia celebrada, diante da Eucaristia que permanece no sacrário, se você não é respeitoso e você não dobra o seu ser inteiro diante da Eucaristia adorada lá no altar ou no sacrário, deixa eu dizer, você acaba sendo de nada. De nada, a sua fé é de nada. Me desculpe, mas eu sou obrigado a dizer. É porque eu quero justamente que você esteja firme, que você tenha têmpera naqueles dias, que você aguente, que você suporte, que você não volte para trás, que você não deixe Jesus, que você não largue Jesus. É por isso que eu estou dizendo, o tempo é agora. Não espere chegar esses tempos para você ter têmpera. Não, você não vai conseguir arriscar a vida para ir a uma Eucaristia se hoje você não arrisca a vida pela Eucaristia. Se você não arrisca a vida hoje pela Eucaristia, quando vierem os tempos difíceis, você não vai arriscar. Isso não se improvisa. Se você não troca hoje tudo por uma Eucaristia, se você não troca hoje tudo por uma Eucaristia, uma saída, um passeio, um baile, o estar com os colegas, estar com o seu namorado, se você não troca tudo hoje pela Eucaristia, quando chegarem os tempos difíceis, os tempos de tempestade, você não vai se arriscar, você não vai trocar. É o tempo de trocar agora. Mas dizendo isso, eu não estou sendo negativo, não, é porque eu quero que você, naqueles tempos que virão, você se arrisque. Por isso que eu estou pedindo a Jesus a graça de você acreditar na Eucaristia, de acreditar com todo o coração, do jeito de Pedro, mesmo sem entender muita coisa. Senhor, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna, e esta é a Tua palavra, Senhor. Apesar dos meus irmãos protestantes, todos os evangélicos, Senhor, eu creio, eu tenho a graça de estar na igreja católica, Senhor, eu creio na Eucaristia. Eles também precisarão acreditar, eles também precisarão acreditar, eles também terão que chegar ao tempo em que verão que a cessação do sacrifício não é a cessação dos sacrifícios antigos, não, porque esses já cessaram. É palavra de Deus, é carta aos Hebreus, já cessaram esses sacrifícios, e eles não voltarão, não. A cessação que vai haver é o sacrifício da missa, o sacrifício da Eucaristia. Então, Senhor, também os meus irmãos evangélicos vão ter que acreditar na Eucaristia, vão ter. Eu não posso voltar atrás, eu não posso descrer, eu não posso ser desrespeitoso, não posso ser leviano diante da Eucaristia, eu não posso, Senhor. A quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos, eu creio, Senhor. Mas não somente eu creio, eu já experimentei. Nós experimentamos que Tu és o Santo de Deus. Por isso eu fico, por isso nós ficamos. Por isso eu arrisco tudo pela Eucaristia. Por isso, Senhor, eu troco tudo pela Eucaristia. Porque quando chegarem os tempos difíceis, eu quero, Senhor, ficar contigo. Vai dizendo isso ao Senhor agora, com as suas palavras. Sim, Senhor, sinceramente eu estou dizendo, quando vierem os tempos difíceis, Senhor. Sim, quando vierem os tempos de tempestade, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor, não quero Te abandonar, Senhor. Eu quero arriscar a minha vida, Senhor, para celebrar a Eucaristia para os meus irmãos. Se eu tiver essa graça de chegar a estes tempos, e eu quero ter a graça de chegar, Senhor, eu quero estar resolvido a arriscar a minha vida e até perder a minha vida, Senhor, por causa da celebração da Eucaristia, por causa da minha fé na Eucaristia, por causa da adoração à Eucaristia, por portar comigo a Eucaristia para os meus irmãos, Senhor. Sim, eu estou resolvido a perder a vida e assim arriscar a vida, Senhor, para portar, para levar a Eucaristia para os meus irmãos. Eu quero, Senhor, mas
Por isso eu preciso acreditar hoje, eu preciso trocar tudo pela Eucaristia hoje, Senhor. Eu preciso investir hoje tudo na Eucaristia, e eu preciso, Senhor, arriscar hoje tudo por causa da Eucaristia. Batiza-me, Senhor. Batize-me agora, Senhor, nessa fé na Eucaristia. Fé na igreja católica, Senhor. Fé nas coisas da igreja, Senhor. Mas ao mesmo tempo, fé na Eucaristia, na tua presença real, corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia. Peça ao Senhor a graça da fé na Eucaristia e um batismo na fé na Eucaristia. Peça, vai pedindo com as suas palavras. Eu estou pedindo, Senhor, um verdadeiro batismo na fé na Eucaristia, Senhor. Eu quero verdadeiramente, pelo Teu Espírito, acreditar na Eucaristia. Hoje, Senhor, eu quero acreditar. Eu quero acreditar na Eucaristia, meu Senhor e meu Deus. Batiza-nos. Batiza-nos, portanto, Senhor, na fé. Batiza-nos, portanto, Senhor, na fé na Eucaristia. Batiza-nos, Senhor, na fé em Ti, Jesus. Batiza-nos na fé na Tua igreja, Senhor. Aquela igreja da qual o Senhor disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, Senhor, batiza-me num batismo de fé na igreja que o Senhor disse, a minha igreja. É nessa igreja que eu quero permanecer, meu Senhor e meu Deus, e é na fé na Eucaristia que eu quero permanecer. Batiza-me agora, Senhor, na Eucaristia. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Estende a sua mão direita, e nós vamos recitar assim o creio, com a mão direita estendida. É uma profissão de fé e até mesmo um juramento, e vamos dizer calmamente, frase por frase, desde o começo, junto comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Repete: na Santa Igreja Católica. Creio na Santa Igreja Católica. Creio na Santa Igreja Católica. Continua: na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Já já os nossos sacerdotes vão passar no nosso meio, aspergindo água benta sobre nós. Mas nós estamos pedindo agora, estou pedindo, Senhor, como sacerdote, usando Jesus, a sua autoridade, que o Senhor nos lave agora, que o Senhor nos liberte, Senhor, de tudo aquilo que veio atingir a nossa fé. Sim, Senhor, muitas coisas, muitos conceitos, muitas palavras, muitas coisas que entraram pelos nossos olhos, pela nossa fantasia, pela nossa imaginação, muitas coisas que lemos, Senhor, esvaziou a nossa fé, roubou a nossa fé. Muitas coisas, Senhor, hoje nós infelizmente descremos, não confiamos. Senhor, vem e lava e purifica, Senhor. Vai pedindo ao Senhor, liberta, Senhor, a nossa fé. Sim, a nossa fé recebeu, Senhor, toneladas e toneladas de poeira, Senhor, até mesmo de lixo, Senhor. Quanto lixo por sobre a nossa fé, quanta sucata, Senhor, jogada em cima da nossa fé. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, hoje vem e limpa, Senhor. Passa um trator por cima, Senhor, tirando essas toneladas de entulhos que foram jogados sobre a nossa fé. A fé pura que nós recebemos de Ti, a fé pura que nós recebemos da Tua igreja, a fé pura, Senhor, que veio no nosso batismo. Sim, Senhor, e a fé pura que estamos recebendo hoje pelo poder do Espírito Santo nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor. Tira todo esse entulho, passa, Senhor, como que um trator limpando todo esse entulho, Senhor, e tira também agora, Jesus, toda a sujeira, todo o lixo que jogaram sobre a nossa fé, que o tentador jogou sobre a nossa fé, que o mundo jogou sobre a nossa fé pessoal, a nossa fé em família, Senhor. Sim, a minha família precisa crer, a minha família precisa ser desentulhada, Senhor, a minha família precisa ser limpa do lixo, Senhor, tanto lixo que veio sobre a nossa família, Senhor, enterrando
entulhando a nossa fé, Senhor, sujando a nossa fé, misturando a nossa fé, Senhor. Vem hoje, Senhor, e limpa. Vem hoje, Senhor, e purifica. Vem hoje, Senhor, e lava a minha fé, a nossa fé, a fé da minha família, Senhor, a fé das nossas famílias, Senhor. Vem e faz isso também na tua igreja, Senhor, nos grupos de igreja, Senhor. Sim, entraram muitas coisas, Senhor, em linhas de igreja, Senhor, entraram muitas coisas, entulhando a nossa fé, a fé única, a fé verdadeira da tua igreja, Senhor. Acabou entulhando áreas da igreja, Senhor, grupos de igreja, linhas de igreja, Senhor. Senhor, vem hoje, vem como um trator, Senhor, tirando todo esse entulho. Vem, Jesus, tirando todo esse lixo que entrou, Senhor, sobre pessoas de igreja, grupos de igreja, linhas de igreja, Senhor. Tira até mesmo, Senhor, toda sujeira, toda poeira, Senhor. Lava, purifica, Senhor, a nossa fé pessoal, a nossa fé de família, a nossa fé de igreja, Senhor. O Brasil foi entulhado, Senhor, na sua fé, a fé que ele recebeu lá no seu descobrimento. O Brasil, terra de Santa Cruz. Hoje, Senhor, quantas coisas vieram para entulhar a fé do povo brasileiro, Senhor, e o Brasil está debaixo desse entulho todo, Senhor, como se tivessem explodidos prédios e prédios em cima, com todo o seu entulho sobre a fé do Brasil, Senhor. Vem hoje e passa, Senhor, como um trator pelo Brasil inteiro, Senhor, desentulhando a nossa fé. Depois vem Jesus, tira todo o lixo, tira toda a sujeira, tira tudo, tira a poeira, Senhor. Lava, Senhor, a fé do povo brasileiro. Eu sei que é uma obra grande, nós teremos que pedir muito, insistir muito, nós teremos que batalhar muito, trabalhar muito, mas nós veremos essa graça conseguida. E hoje, Senhor, passando no nosso meio agora com a água abençoada, Senhor, lava a minha fé, Senhor, lava a nossa fé, porque eu quero crer. Diga comigo: eu quero crer, Senhor. Eu quero crer, Senhor. Eu quero confiar. Eu quero confiar. Eu preciso crer. Eu preciso confiar. Eu preciso. Como Pedro eu digo. Como Pedro. A quem iríamos nós? A quem iríamos nós? Tu e somente tu. Tu e somente tu. Tendes palavras de vida eterna. Tendes palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos. E nós cremos e sabemos. Nós já experimentamos. Nós já experimentamos. Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo. É contigo de Deus. que eu fico, Jesus. Contigo que eu fico, Jesus. Amém. E vamos cantando, vamos recebendo essa água benta que nos lava agora. Deixe que isso atinja também a sua casa, purificando toda a sua casa, a sua família. Que isso purifique toda a nossa igreja. Vamos cantar professando a nossa fé, assumindo já a nossa fé. Vamos cantar essa música que marcou o nosso dia, e esse dia que Deus nos chama a assumir a nossa fé. Então diga: eu creio em Deus, que o meu caminho ilumina.